O tema de hoje é Família Bendita do Senhor. E experimentando o derramar do Espírito Santo de Deus. Está em Isaías 44, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas, servo meu, serva minha, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Vou ler de novo para ficar bem marcado. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas. Diga aí para o seu irmão: não temas. Servo meu, serva minha, ó amado, ó amada, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem toma posse, levante as suas mãos aos céus e glorifica o Senhor. O Senhor vai derramar algo especial para nós nessa noite. Amém? Muda tudo. Ele falou para mim: muda tudo. E eu gosto quando o Espírito Santo de Deus faz isso. Porque às vezes a gente fica na nossa caixinha. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí ele vai e fala: não é nada disso, não é nada disso. Assente um minutinho. Às vezes nós estamos vivendo num período onde estamos enfrentando desertos, onde a terra está seca, o sol escaldante, bichos peçonhentos. E às vezes as nossas forças vão se enfraquecendo e a gente fica sedento, começa a ficar enfraquecido pelo calor, pelos ventos contrários. Mas eu louvo a Deus que as promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor não falham. Ele está dizendo: eu vou derramar uma água, eu vou derramar uma chuva, eu vou derramar o Espírito Santo de Deus, aquele que sacia, aquele que nos fortalece, aquele que nos lava, aquele que nos purifica. E Ele prometeu que vai abençoar a nossa descendência, vai abençoar a nossa família. No capítulo 61 de Isaías, versículo 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Amém? Amém. E os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Essa é a promessa do Senhor para a nossa família. E eu creio, eu louvo a Deus por esses jovens que ministraram os nossos corações aqui nesta noite. Jovens, adolescentes,
o Senhor declara: vocês são fortes. Vocês são fortes. O diabo que quer minar as forças que vocês têm, o diabo que quer deturpar a imagem de Cristo na vida de vocês, ele quer mudar o nome de vocês, ele quer mudar os projetos e os planos que Deus tem para a vida de vocês, ele quer tirar aquilo que Deus tem para vocês. Mas em nome de Jesus, as promessas que foram determinadas para a vida de vocês vão se cumprir. Vocês continuam, persevere, fique firme, buscando cada vez mais conhecer ao Senhor, cada dia mais conhecer ao Senhor. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Precisam realmente estar fortalecidos, porque os embates lá fora, eles são muito grandes, por isso que vocês têm que estar fortalecidos, lendo a palavra do Senhor. Eu lembro que o que o pastor Wesley leu, quando você estava lendo, o Senhor veio me trazendo a memória um momento que eu pensei que Deus havia. Eu falei: Deus, o Senhor deu uma vacilada. Acho que o Senhor não me olhou direito não, o Senhor não observou não, o Senhor não cuidou de mim direito não. Eu lembro que nós estamos fazer as contas aqui, gente. Tem mais ou menos uns 16 anos isto. E eu lembro que nós estávamos passando uma luta muito grande na igreja. Nós estávamos enfrentando dores e angústias terríveis. E eu lembro que Deus nos forjou no fogo. Eu acho que a gente passou muita luta no início do nosso ministério, os problemas muito fortes, muito grandes aos nossos olhos, para que Deus dissesse: quando vier os outros problemas, vocês vão falar: isso aí eu tiro de letra, com Deus isso aí eu tiro de letra, porque o que nós já passamos e o que nós já vencemos. E eu lembro que num período desse, nós vivenciando um período muito difícil, muito dolorido, muito choro, muita lágrima nas madrugadas. E eu lembro que em maio, não sei de que ano aí, aqui, há 16 anos atrás, o Salmo me deu um presente. Ele me deu uma caminhonete no Dia das Mães, uma Nissan Frontier, não gosto nem desse nome. E ela não tinha nem placa, estava novinha, não tinha sido nem placada. E eu lembro que eu fui levar minhas filhas, adolescentes naquela época, eu fui levar elas para um grupo familiar de adolescentes, de jovens. Eu fui levar. E eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração. Alguma coisa me apertava o peito, uma dor estranha, algo muito sério. E eu comecei a orar, falei: Senhor, o que está acontecendo? Que angústia é essa? Veio uma coisa assim, um pavor de repente, e eu não sabia o que era, mas eu comecei a orar e pedir: Deus, guarde, proteja. O que é? Eu sentia uma dor de morte. E deixei as meninas lá no grupo familiar e fui para casa. E ao voltar para casa, aquela dor, aquela angústia
tomando conta da minha vida, e eu comecei a orar, e comecei a clamar, e comecei a buscar a presença de Deus. E eu lembro que quando eu fui entrar na minha casa, eu senti literalmente Deus falando comigo: eu estou contigo, eu estou contigo, fica em paz, eu estou contigo. E quando eu acionei o portão de casa, e o portão abriu, e que eu comecei a colocar a caminhonete para dentro da garagem, eu olhei no retrovisor e eu vi 2 assaltantes chegando. E eles chegaram com armas. E colocaram a arma, eu ainda dentro da caminhonete, eles colocaram assim, a arma na minha cabeça. E naquele momento eu tive paz, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E o Salmo estava tomando banho, e ele escutou o barulho do portão, porque eles seguraram o portão, e o portão ficou fazendo barulho, né? Não fechava, eles travaram o portão, seguraram o portão. E aí o Salmo falou: mas estranho. E nisso ele enrolou numa toalha lá e veio correndo. E quando ele veio correndo, ele escorregou, e os assaltantes novamente miraram a arma para o rumo dele. E uma semana antes, lá onde a gente mora, lá no nosso setor, no Jardim América, tinha acontecido um assalto da mesma forma, só que os ladrões, quando o pai da moça chegou, os ladrões mataram o pai da moça. E quando eu vi o Salmo vindo correndo, e que eles miraram no rumo dele, eu clamei ao Senhor. E naquele momento eu fiquei com muito medo. E foi assim, só quem já foi assaltado sabe o pavor que a gente fica depois. Todo mundo que a gente olha na cara, a gente acha que é o assaltante. A gente fica numa coisa, um medo muito grande. E eu fiquei muito chateada com Deus. E eu questionei a Deus. E eu falei assim: Deus, eu nunca sofri um acidente, eu nunca quebrei um braço, eu nunca quebrei nada do meu corpo, eu nunca sofri nada. O Senhor deu uma vacilada. Falei com Deus assim: o Senhor deu uma vacilada. E aí questionando a Deus, por quê? Por que passei por aquele momento? Por que Deus permitiu eu ser assaltada? Levaram a minha caminhonete. Por que Deus permitiu? E eu fiquei num momento de angústia, de interrogações, de questionamentos. E eu lembro que nós fomos para um trabalho em Pirinópolis, da Donep. E lá, os pastores pregando, me chamaram à frente. Eu estava com o coração muito, muito doído, eu estava muito triste. E o pastor que estava ministrando me chamou à frente. Me chamou à frente e falou que Deus usou aquele pastor para falar comigo. Mas o que eu achei mais interessante, ele falou assim: Deus está te mandando, Deus está mandando você ler Deuteronômio. Deus está entregando uma palavra para você em Deuteronômio 2:8. E na época eu tinha completado 40 anos. E aquele pastor não me conhecia, não sabia do que eu estava passando e o que eu estava enfrentando. E eu abri a palavra em Deuteronômio 2:8. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes
40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Tem uma outra versão que diz assim: nestes 40 anos, o Senhor tem estado com você e mal nenhum tem te sucedido. Quantos anos eu tinha? 40 anos. Eu falei, aí eu entendi que Deus não vacilou. Ele apenas me protegeu de ser assassinada. Porque a dor de angústia que eu sentia era de morte. Era de morte. Mostrando que Deus está conosco. Nos desertos da nossa vida. Nos momentos de escaldante. O Senhor está conosco. E Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre a terra seca. Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre o sedento. E é isso que Ele vai fazer agora.